E estamos no período de declaração do Imposto de Renda 2018 com o ano base em 2016. Um período que vai até o último dia deste mês de abril. Mas será que todos declaram da mesma forma? Ou existem peculiaridades, especificidades de acordo com a categoria profissional a qual você está associado? Por exemplo, vamos conversar hoje sobre os profissionais de saúde. Quais são as obrigações que têm esses profissionais na hora de declarar o imposto de renda para depois não ter problema e cair, quem sabe, numa malha fina? Quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o contador, auditor, consultor e diretor da MQ Gestão Contábil Empresarial, Dr. Marcelo Quirino. Dr. Marcelo, um bom dia. Bom dia, meu amigo Elias, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Realmente, os profissionais de saúde, eles precisam ter um cuidado redobrado quando fazem a sua declaração de ajuste anual, especificamente nos últimos 2 anos, e nesta 2018, que se refere a 2017, não poderia ser diferente. Os profissionais de saúde, quando estão declarando os seus rendimentos recebidos de pessoas físicas, porque nós temos 2 campos diferentes, aqueles com vínculo empregatício ou não, que você recebe de pessoa jurídica, há um campo específico, e o que você recebe de pessoa física, logo mais abaixo, há um campo pertinente para que você coloque, você lance os seus rendimentos percebidos mês a mês. A peculiaridade é que se você coloca, veja como o sistema ele está sendo muito bem amarrado e construído nesses últimos anos, Elias. Se você coloca que a sua atividade principal, lá no seu cadastro, na primeira parte, onde tem identificação do contribuinte, está lá o seu CPF, seu nome, data de nascimento, endereço, houve mudança de endereço, sim ou não, é a declaração retificadora, é original, o cônjuge, sim ou não, e aquelas coisas mais abaixo, você bota o seu vínculo, a natureza do seu vínculo, se é autônomo, profissional liberal, se é vinculado a uma empresa privada, a autarquia federal e por aí segue, e a sua atividade principal, a sua ocupação principal. Se você colocar médico, dentista, fisioterapeuta, obrigatoriamente, automaticamente, no campo mais abaixo, nos rendimentos percebidos de pessoas físicas e do exterior, vai ser criado, vai ser habilitado, aliás, o campo para você, primeiro de tudo, colocar o seu PIS. Opa, primeira interrogação. PIS? O que é que tem a ver o meu PIS com o meu rendimento recebido de pessoa física? Tenha calma. Colocou o seu PIS, colocou próximo campo. Você vai colocar o que você recebeu mês a mês, paciente por paciente, cliente por cliente, como você queira chamar. Vai dizer quanto você recebeu, vai colocar o CPF da pessoa que pagou a você e vai colocar o CPF da pessoa que foi o beneficiário do tratamento de saúde. Outra interrogação. Ainda neste mesmo campo, você pode colocar se você é o próprio beneficiário do tratamento de saúde. Aí está resolvido. Poxa, por que é que eu tenho que colocar o meu PIS obrigatoriamente? Por que é que eu tenho que colocar meu CPF do pagador e o CPF do beneficiário se não fui eu? Primeiro, em relação ao PIS, vamos voltar uma conversa que a gente teve há uns 2 meses atrás aqui, sobre as notificações de profissionais liberais que receberam renda nos anos tais, e não pagaram a parte da Previdência Social. E foram muitos. E foram muitos. Olha só, o seu número de identificação, o elo de ligação entre você e a Previdência Social é o seu número do PIS. PIS ou NIT ou PASEF, depende da situação que se encontra. É ele. Então, se você fala que você recebeu rendimentos de pessoas físicas oriundos do seu trabalho enquanto profissional liberal, o governo tem a parte dele na parte previdenciária. Porque aquilo que você está declarando é o seu ajuste de contas anual para com o imposto de renda. Mas ainda existe o INSS, a parte do INSS. Então, o PIS ele é para isso. Segundo, é para dizer assim, você é profissional liberal, devidamente regulamentado, você tem que ter obrigatoriamente uma matrícula na Previdência. Então, é o primeiro caso. Tem a Previdência? Tenho, bota o número, senão não passa para o próximo campo.
Tem a Previdência, botou o número, recebeu o dinheiro, joia, maravilha, muito obrigado, eu quero a minha parte do INSS. A gente não pode esquecer que a Receita Federal do Brasil hoje é uma união entre a própria Receita, vamos chamar como eles chamam hoje, não previdenciária, e o INSS, que é a parte previdenciária. É uma unidade. Então, tudo é administrado, todos esses tributos, eles são administrados unicamente pela Receita Federal do Brasil. Na segunda parte, onde você coloca quem é o beneficiário do tratamento de saúde, é você, o próprio beneficiário? Sou, joia. Né? Isso nós estamos falando lá da pessoa que está fazendo a declaração de imposto de renda, que tomou o serviço do médico. Né? Então, são duas coisas que precisam misturar. O médico vai dizer, recebi. Botei meu PIS, recebi de fulano, recebi de ciclano, recebi de beltrano. A pessoa que pagou vai dizer, este meu dependente aqui, ou eu mesmo, tomei serviço de saúde do doutor fulano de tal, ou doutora fulano de tal, CPF número tal, em tal mês, de tantos reais. Né? Então, veja, Elias, como a malha está fechando, como a trama está sendo fechada. Né? Nós aqui de Alagoas, que temos um mar muito lindo e muitas lagoas, que pescamos, a gente sabe o que é. A trama da rede está se fechando, está cada vez menor. Não é? Digamos que estamos sendo pescados com malha de camarão pequeno, não com malha de peixe grande. E não tem órgão fiscalizador que nos ajude, viu? A nos proteger, não tem defeso. Não tem defeso. Na verdade, você tem que ter o devido cuidado. Eu digo assim, Elias, que a sua preocupação, né, com o imposto de renda, você, profissional liberal, você, empregado com vínculo empregatício, a sua preocupação com o imposto de renda ela deve começar no dia 1º de janeiro de cada ano e deve acabar em março ou abril do ano seguinte. Por quê? A sua organização, né, daquilo que você vai prestar de informações ao imposto de renda, um recibo médico que você pagou, né, um plano de saúde que você pagou, um imóvel que você adquiriu, um patrimônio como outro qualquer, aplicação em bolsa de valores que você fez, né, uma aplicação de renda fixa ou fundo de investimentos que você tenha feito, você deve guardar isso toda vez que isso acontecer. Qualquer fato, né, que modifique o seu patrimônio deve ser guardado para que você faça a sua declaração de ajuste no ano seguinte. Não adianta, né, você ficar querendo se lembrar das coisas que aconteceram. Poxa, eu estou praticamente em abril de 2018. Se eu não tiver um critério de organização bem elaborado, dificilmente, Elisa, eu vou me lembrar do que aconteceu em janeiro de 2017. Então, de nada custa, né? E aí eu falo por mim mesmo, né? É o meu tipo de organização. Lá em casa, eu tenho 2 tipos de arquivos de documentos. Aqueles documentos que são as contas comuns, né? Água, luz, telefone, por aí vai. E aquele documento que eu vou prestar informações para o imposto de renda. Né? Um plano de saúde que você pagou, um médico de uma filha que você pagou, né? Um dentista particular, um carro que você adquiriu, pagamento de empregada doméstica, conjuntamente com o E-Social que você fez, é uma outra pasta que deve organizar. Né? Então, eu costumo dizer sempre assim, Elisa, eu acho que é o seu entendimento também, ser organizado dá um trabalho gigantesco, mas que facilita a vida da gente. Aí eu me coloco no lugar de contribuinte, não de contador. Facilita, é óbvio que facilita, porque eu sei exatamente onde é que está cada coisa, né, que eu vou precisar prestar informações ao leão, por exemplo. Então, o que acontece? Não dá para você ficar tentando querer arrumar, e a gente sabe, muita gente faz isso, tentando querer arrumar documentos para fins de imposto de renda de última hora. Né? E o mesmo não pode acontecer com o profissional de saúde. Cada recibo que ele passar, ele deve ter uma segunda via daquele recibo, inclusive assinado por ele. Se puder fazer, né, com que o seu paciente, o seu cliente, dê uma ciência que recebeu aquele recibo seu, que quem dá o recibo é quem recebe o dinheiro, não é quem paga. Né? Então, eu, profissional de saúde, né, Elias vai lá se consultar comigo e eu estou aqui, muito obrigado, Elias, X reais pela consulta, está aqui o seu recibo,
Está aqui a minha via do recibo. Você pode dar aqui um cientezinho que eu lhe dei o recibo, coisa desse tipo. Não é obrigatório, mas dá uma segurança maior. Né? Então, o que acontece? É preciso que seja guardado mês a mês e em ordem cronológica. Dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Bota um clipezinho e organiza, cria uma pastinha ou envelope, documentos para imposto de renda. Né? E a gente tem que lembrar também o seguinte, que o profissional da área de saúde, o profissional liberal, algumas atividades, eles são obrigatoriamente, né? Eles são compulsoriamente, vamos dizer assim, eles têm que obrigatoriamente fazer o livro caixa. Livro caixa. O livro caixa, ele equipara você a uma pessoa jurídica, é uma pessoa física, mas com viés de pessoa jurídica que paga imposto mensalmente, que é o carnê-leão, que nada mais é do que uma antecipação do valor devido. A gente tem que entender que o imposto de renda, como nós conhecemos, como a população em geral conhece, ele é uma declaração de ajuste. Declaração de ajuste anual de imposto de renda. Ajuste. Não quer dizer que você só deva pagar ou possa pagar o imposto de renda no ano subsequente. Absolutamente. Alguns profissionais, algumas atividades, inclusive tabelião, cartório, né? Ele é obrigado a pagar o imposto mês a mês, carnê-leão, que nada mais é do que uma antecipação do valor devido, né? Você é um profissional liberal, mas é tratado, teoricamente, como uma pessoa que tem vínculo empregatício. O que acontece com quem tem vínculo empregatício? A mordida, a cota-parte do governo federal, ou do leão, como muita gente conhece, ela é retirada mensalmente. Né? Você recebe sua renda, menos o INSS, base de cálculo do imposto de renda, dependentes e tal, base de cálculo do imposto de renda, calcula, de acordo com a fórmula estabelecida, e eu tirei a minha parte do imposto de renda. Isso é um pagamento que você está fazendo, é uma antecipação do valor devido para que na declaração de ajuste do ano subsequente você seja, né, essa sua conta de mais e menos seja feita. Se você tiver que pagar mais imposto, você vai pagar nas condições estabelecidas em até 8 vezes, correção com Selic mensal, que baixou de novo, 6,5 agora Selic, né? Ou será restituído daquele excesso de retenção ou excesso de pagamento que porventura tenha ocorrido, se você fez carnê-leão, no ano anterior. Né? Então, você antecipa o valor do imposto devido mensalmente e na declaração de ajuste anual, você paga a diferença ou você restitui aquilo que foi retido a maior. Evita chegar o início do ano seguinte e ter um volume de recursos muito grande e pode comprometer, inclusive, os meses iniciais do ano. Exatamente, porque você pode, vamos supor, eu passei 2017 todo sem pagar, sem fazer carnê-leão, né? Mas eu tenho uma considerável renda mensal, que eu poderia muito bem ir antecipando mensalmente sem multa, sem juros. Multa não tem no ano seguinte, mas sem juros, por exemplo. Não paguei. Mas quando chegou em 2018, eu disse, Elias, amigão, me ajuda a fazer meu livro caixa, eu quero pagar mensalmente. Joia, vamos lá. Aí você vai fazer janeiro pagar em fevereiro, fevereiro paga em março, março paga em abril. Eita, abril com abril. Vai coincidir o pagamento do carnê-leão 2018 em abril de 2018 com a primeira cota do imposto de renda 2017. Você vai inflar, você vai dar uma sangria muito grande no seu caixa e você pode acontecer, não é pecado nenhum, de você não pagar o imposto de renda. Aí você vai sair daquela situação de adimplente, entre aspas, para inadimplente, que você não vai conseguir pagar. Né? E aí pode juros, acontecer. Multa, E a gente tem que lembrar de uma coisa, que é o seguinte, né? Contador não só faz imposto de renda. Contador faz também imposto de renda, auxilia imposto de renda. A obrigação de fazer o imposto de renda, né, de acordo com o decreto 3.099, que é o regulamento do imposto de renda, e as leis seguintes, decretos, é do contribuinte. Né? Ele não fala na lei, o contabilista, o contador elaborará o imposto de renda do seu contribuinte. Não. É o contribuinte. O contribuinte. O contribuinte.
Só que o contribuinte faz de duas formas. Ou por ele mesmo fazendo, três na verdade, né? Ou por ele mesmo fazendo, ou pedindo auxílio de alguém que tem uma expertise, uma experiência, né? Tem muita gente antiga, um pouco mais velha do que eu, que faz há muitos anos. Né? Meu sogro mesmo faz a dele. Né? Meu sogro faz a dele, de alguns amigos e tal, mas meu sogro tem uma expertise grande. Né? Desde quando a gente troca umas ideias e tal. Né? Meu pai também é contador, e aí eu me referencio muito no meu pai. Mas muita gente faz dessa forma, faz sozinho, faz com a ajuda de um amigo, ou faz com o auxílio de um profissional de contabilidade, que é a hora mais indicada. Até por conta das informações acerca dos imóveis, esse ano deve ser um ano que mais gente do que o normal deve buscar um profissional. Com certeza, com toda certeza. Esse ano, sempre criar grandes mudanças, como aconteceu, né? Os advogados também tiveram uma mudança grande há 2 anos atrás, que tiveram que colocar o PIS, tiveram que colocar o CPF de quem está pagando você, né? E por aí vai. Cada ano que tem mudança, aumenta o fluxo, né? E aí aquelas pessoas que são, vamos chamar assim, como o pessoal do hotel chama, que é o passante, né? Aquele cara que não está com reserva, passou pelo hotel, vou dormir aqui, considera passante. Lá nas empresas de contabilidade também tem os passantes, né? Que são aqueles que fazem espontaneamente, fazem de forma individual e liberal a sua declaração de ajuste anual, e quando tem uma dúvida maior, opa, agora travou o negócio aqui, eu estou com medo de errar, procura um contador, aprende, depois volta, depois sai, mas aumenta o fluxo. E o que a gente não pode deixar de consignar aqui, Elias, é o seguinte: com esse monte de mudança que vem sendo implementada, né, na declaração de ajuste de imposto de renda, na DIF desse ano, tivemos muitas mudanças. Veja, a DIF, que é onde as empresas e alguns profissionais vão dizer que pagaram a fulano de tal para que você faça o seu imposto de renda, ela já trabalha com a mesma sistemática do IRPF 2018, que é quando você abre, ele vai lá e atualiza a tabela. Né? Mudou alguma coisa na legislação, eu vou lá e atualizo a tabela. É online, então se você não tiver internet, esqueça. Não dá para fazer na manivela, é com a internet. E aí, com essas mudanças que foram implementadas, o programa está ficando cada vez maior, mais pesado, você tem que ter um bom equipamento de informática, uma boa internet. O tempo de execução das declarações de imposto de renda, de ajuste anual, seja completa, seja simplificada, ele aumentou. Então, a declaração que você fazia em 1 hora, 1h30, você poderá levar de 2 horas e meia. Porque, voltando para aquela questão da informação do imóvel, eu tenho que colocar a matrícula do IPTU, eu tenho que colocar o endereço do imóvel, eu tenho que colocar o registro do imóvel no cartório de registro de imóveis, eu tenho que dizer se ela está escriturada ou não, e eu tenho que colocar a área do imóvel. Então, sem a escritura na mão, ou sem o contribuinte passar a informação correta para o contabilista, para o contador, não há possibilidade de fazer. Um lembrete, né, uma informação complementar que a gente dá aqui é que, até este ano, essas informações, se não forem colocadas, não dá erro, é só aviso. Mas começa assim, né? Começa assim. Eu dou um aviso, mas no ano que vem, meu amigão, você não consegue declarar seu imposto de renda se você não tiver a informação completa. Doutor Marcelo Quirino, é um risco, eu sei, mas que muitos dos profissionais, principalmente da área da saúde, correm, que é confiar de que quem recebeu os seus serviços e pagou por ele não vai declarar aquele montante que foi pago ao profissional. E aí a gente, olha, não se preocupa não, doutor, que eu não vou declarar, eu não vou prestar essa informação, e então o profissional termina negando também essa informação à Receita Federal. Depois depois o leão vem. O cara mudou de ideia. São duas coisas que a gente precisa pontuar. Primeiro, que é a incorrência do crime de sonegação fiscal. Pelas duas partes. Né? Pelas duas partes. Quem recebeu o dinheiro é obrigado a declarar 100% da sua receita, e quem pagou é obrigado a declarar que pagou. Quem pagou
ainda tem a liberalidade, não é nem a liberalidade, eu vou dizer, ainda tem assim, um atenuante. Quer dizer, não, a minha declaração de imposto de renda ela é pelo modelo simplificado. Então, eu não preciso, né? Não necessariamente eu preciso declarar o que eu paguei. Apesar de, na declaração de ajuste pelo modelo simplificado, consta lá, que não constava antes, né? A relação dos pagamentos que você fez. Não serve para nada. Para fim de dedução do imposto de renda, ok? Não serve para nada. Serve para uma coisa. Para dizer que se o que você pagou, você poderia ter pago, se tinha renda para isso, e para dizer que, paguei a doutor fulano de tal. Se ele não declarar, problema dele. Doutor fulano de tal vai ser notificado pela omissão de receita e o contribuinte que declarou que pagou poderá ser também notificado se houver lá uma negativa do doutor. Não recebi dinheiro desse cidadão, não. Não, então vamos lá. Vamos fazer aqui uma acariação eletrônica. Me deu seu documento, me deu o seu aqui, vamos cruzar e vamos ver quem está com a razão. Né? A gente não pode jamais perpetuar esse tipo de coisa. Eu não posso receber um dinheiro, né, sem dar a minha contribuição. Eu não posso receber, não vou falar nem questão de justiça, se é devido, se não é, porque a gente não vê esse dinheiro ser aplicado. Não, esqueça isso. Faça a sua parte. Você não pode, Elias, sonegar informação, sonegar receita, não pagar o imposto de renda e quando for no domingo, ir lá para o Alagoinha, segurar a bandeira de fora isso, fora aquilo. Não dá. Não dá para você fazer acordo com o seu cliente e dizer assim, vai declarar isso? Não vou. Eu não estou falando que isso é feito, tá? Que fique bem claro. Mas eu não posso chegar e dizer, vamos fazer aqui um acordo, você não declara que pagou e eu não declaro que recebi. E quando for no domingo, ir lá para a Lagoinha, tocar a bandeira para cima, fora isso, fora aquilo, não importa a cor do partido, nem a cor da bandeira. Imaginando, seja por que motivo for, o paciente declarou. O que advém daí? O paciente declarou e o prestador de serviço da área de saúde não declarou. Quem quer que tenha recebido não declarou que recebeu. Você provavelmente será notificado pela Receita Federal por omissão de receita. A partir do momento da notificação não cabe mais nenhuma espontaneidade. Você não pode retificar sua declaração. Se for notificado, o governo ainda dá uma lambuja, vamos dizer assim. Né? Se você tiver acesso ao ECAC, você entra no seu ECAC e vai lá a informação. Sua declaração não foi processada por esse e esse motivo. Verifique se o que você fez foi correto. Foi correto. E retifique. Você não quer dizer mais nada, né? Isso está correto? Não está correto. Então, joia. Então, aguarde notificação. Se tiver correto, né? Se não estiver correto, retifique a declaração de ajuste e pague o imposto complementar ou suplementar. Isso vai ter multa, vai ter uma... Vai ter a multa de mora, Selic, mas a multa de mora, aquela que é limitada até 20%. A partir da abertura, da notificação, da intimação fiscal, está lá no Código Tributário Nacional, que você não pode fazer nada. Muito bem. Doutor Marcelo Quirino, eu quero agradecer a sua participação, a colaboração e aí um excelente fim de semana de Páscoa aí para o senhor, para a família inteira. Elias, a gratidão é sempre nossa. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe e que tenhamos todos uma excelente Páscoa. Conversamos aqui com o contador, auditor, consultor e diretor da MQ Gestão Contábil e Empresarial, o Dr. Marcelo Quirino.